Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início ao nosso tema, né, de ética, política e cidadania. Na verdade, sociedade e cidadania é a mesma junção aí, né? As duas palavras são sinônimos. Então, hoje, nosso último encontro, a nossa última aula, e a gente vai ver aí, brevemente, a temática do neoliberalismo, tá certo? Então, seja muito bem-vindo. Conforme eu sempre faço nas nossas aulas, vou colocar aí para você o link desse material no nosso chat, né? E aí você vai ter, então, todos os materiais das 12 aulas para poder revisar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai olhar, né, para a nossa última sessão da quarta unidade, que vai falar sobre o neoliberalismo e as políticas liberais. Então, a gente tem lá, né, esse Estado liberal e nós vamos desenvolver uma visão a partir disso, tá certo? Tudo bem? Estão aí comigo? Mande um feedback no nosso chat, se tiver tudo certo o nosso áudio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tutor? Me ouve bem? Tudo certo com o áudio? Então, tá bom. Obrigado aí pelo retorno, né? Então, vamos olhar para esse último momento, o neoliberalismo e as políticas neoliberais. Eu vou postar no chat o link, tá? E aí vocês depois baixem o material ou o QR Code que, né, já estava aí na sua tela. Isso, agora vamos lá. Então, dentro dessa temática, então, o neoliberalismo e suas manifestações no mundo contemporâneo. Tá? O que é o liberalismo, então? O liberalismo, ele pressupõe a geração de riqueza, né? O direito à propriedade privada, a competitividade econômica e a liberdade da ação individual. Isso, né, sem aí o Estado agindo, né, dentro dessas relações que se estabelecem a partir dessa visão, né? Pronto. Então, essas as questões que pressupõem aí o liberalismo. Nós temos um liberalismo antigo, né, que é substituído, então, pela social-democracia, né, que aceitava o quê? A intervenção estatal a favor do pleno emprego. Então, a social-democracia é aquela ideia que não exclui o capitalismo, mas inicia, então, o estado de bem-estar social, em que governo e a iniciativa privada, ou seja, né, o meio empresarial, vai dar condições melhores para aquela parcela da sociedade que vive, né, as contradições do capitalismo. Então, as grandes empresas, como forma mais eficiente de organização da produção, e aí com planos de crescimento bem elaborados. Essa, então, é a visão que a gente tem quando a gente vai falar sobre o liberalismo, né? Então, se organiza como uma doutrina filosófica formada por um conjunto de premissas sobre a ação humana e a produção de riqueza. Então, em linhas gerais, isso é o liberalismo. Além disso, tem o quê? Uma preocupação com a propriedade privada, a competitividade econômica e a liberdade de ação individual. Então, quando a gente considera essas questões, nós entendemos o quê? Que o liberalismo, ele tem aqui a sua parcela na democracia representativa. E agora, o neoliberalismo. A gente viu que de liberalismo a gente tem depois a social-democracia, e agora é o neoliberalismo que está envolto a essa conjuntura mundial. E o que é o neoliberalismo?
é a resposta à crise do capitalismo decorrente aí da expansão, né, da intervenção do Estado. E aqui um antagonismo à forma de mercadoria, ainda que necessária para sustentá-la, né? Então, consiste, essencialmente, em uma tentativa de recompor a primazia e recuperar o âmbito da produção de mercadorias, renegando as formas da social-democracia, ou seja, dos social-democratas, né? Nega a crise estrutural e histórica do capitalismo e se volta às origens desse, aí, do tempo do liberalismo. Daí o nome neoliberalismo, né? E aí a gente vai ver que, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, isso vai se estender como uma onda política aí pelo mundo, né? Associado o quê? Ao nacionalismo, protecionismo, militarismo, o racismo, né? Todas essas questões haviam que conduzido o mundo às duas brutais guerras mundiais. E aqui, né, resgatar, então, a democracia política, o livre comércio, as doutrinas liberais de respeito às minorias. Contudo, no plano econômico, reconhecia-se os limites da economia liberal. Aqui a gente vai ter intervenção estatal, né, revela-se necessária para garantir os mercados e estimular o crescimento e, particularmente, o emprego, conforme Santos, 1999, nos dá essa ideia. Então, o liberalismo é sempre, né, essa relação quando a gente fala, né, da economia, né? E aí nós temos essa junção, né, dentro dessa conjuntura mundial, né? A partir disso, né, que a gente vê a conjuntura hoje de uma política cada vez mais voltada às relações de comércio, né? Então, é uma filosofia moral baseada, né, na liberdade, mas aqui, né, é um consentimento dos governos. Essas são as principais relações que surgem do liberalismo tradicional e agora essa reformulação como neoliberalismo, né? E aí a gente vê que há um liberalismo político, né, que está baseado tanto na liberdade individual, nos direitos individuais e na igualdade perante a lei. Mas aqui, né, sobretudo, a proteção a essa propriedade privada, tá certo? Alguém no nosso chat? Tudo bem? Já estão em clima de feriado, só depois da aula, tá bom? Então, o cenário aqui, quando a gente olha para essa conjuntura mundial, né, que decorre o que a gente está vivendo hoje, né, nessa linha neoliberal, isso tem bases antes, né, e aí esse período aqui, de 1980 a 1990, a gente vai ver que há uma crescente hegemonia do ideário neoliberal, né, como modelo de ajuste estrutural das economias e pela reafirmação do domínio político e militar dos Estados Unidos. E aí, com o fim da Guerra Fria, o colapso do chamado do socialismo e aí das ideias, né, de revolução lá do leste europeu, na antiga União Soviética. Então, é um cenário que que vivencia-se hoje, que vem dessas relações desses períodos, né? Aqui, as políticas, então, neoliberais. Né? O que vem a ser uma política neoliberal? Essa tentativa agora de reestruturação produtiva, porque a gente viu que, né, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente teve uma quebra, né, de todo o comércio, sobretudo dos Estados Unidos, lá com a crise de 1929, e aí, né, outra guerra. E aí a gente tem o quê? Uma reestruturação, a necessidade de reestruturar esse capitalismo, né? E aí a gente vai ter o fenômeno da privatização, né? No sentido de que a globalização, ela expande todas essas relações econômicas que agora vão se reestruturar, né? Aí a gente tem, nesse fenômeno da globalização, e aí as políticas neoliberais, né? Porque aquele estado de bem-estar social que oferecia serviços, que oferecia melhor qualidade de vida, também
onera muito o Estado, né? E aí a gente vai ver essa política neoliberal sendo implementada, e a gente vai ter aqui, né, como fruto propriamente da globalização, as privatizações, as terceirizações, né, as flexibilizações aí dos contratos de trabalho, a precarização das condições de trabalho, para o quê? Para desonerar esse Estado, e aí o próprio capitalismo, ele vai propondo essas ações, que, né, tenta resgatar o quê? A ideia lá de gerar mais lucro, né? Então, a gente vai encontrar uma sociedade cada vez mais agora carregada por essas políticas neoliberais, né? Consequências, então, do neoliberalismo. Nós vamos olhar para isso, né, e ver que a globalização, ela tirou, né, todas as fronteiras, digamos assim. Então, vive-se numa aldeia global. Nós não temos, então, essas barreiras mais, né? Aqui a gente está falando conceitualmente, tá? Cada país tem aí a sua fronteira, mas a gente diz em relação ao que vem de fora. A gente não tem mais aquela proteção. Por quê? Porque a globalização tornou o mundo uma aldeia, né? Tudo não tem mais um quintal próprio, digamos assim. E aí, né, nesse contexto, a gente vai encontrar, né, as consequências desse neoliberalismo, né? A perda de poder do Estado Nacional, né? O aumento da concentração de renda e também agora as desigualdades sociais que sobressaem cada vez mais. E aí a gente tem uma instabilidade financeira, não só nos estados, né, nos países, mas a gente vai ter uma instabilidade financeira mundial. Por quê? Porque como a globalização abriu essas fronteiras, abriu cada vez mais para esse comércio, a moeda, né, ela é cotada a partir de todas essas relações de um comércio internacional. Então, quando tem lá uma estabilidade financeira nos Estados Unidos, aqui também vai sofrer. Por quê? Tudo está na bolsa, né? Tudo está aí nesse contexto da bolsa de valores, né? E a gente vai ter cada vez mais, né, essas interferências internacionais e aqui no nosso contexto também, né? Descontentamentos quanto à influência do capital, né, especulativo na política. Então, a política também ela é feita em cima dessas relações. Tá certo, pessoal? Estou falando aqui bastante, a gente entrou um pouquinho depois do horário previsto, mas como última temática, né, essa visão sobre o neoliberalismo, né? E acredito que a gente vai dar conta aqui da abordagem, mas também eu gostaria de ouvir vocês, como é a nossa última aula, né? Gostaria de ouvir vocês nesse inteirinho aqui, tá bom? Alguém se habilita aí? Além do nosso tutor que nos acompanha sempre, né? Gostaria de que vocês enviassem alguma mensagem aí para mim. Então, vou dar um minutinho aí só para eu tomar uma água, e na sequência eu volto a partir das suas ideias expressadas aí no nosso chat. E aí, pessoal, tudo certo? Cadê a turma? Tudo bem? Então, vamos lá, né? Tendo olhado para essas consequências do neoliberalismo, nós vemos o quê? Né?
toda uma estabilidade agora, e aí, né, não aquela soberania que está presente no nosso contexto, né, como Estado Nacional, ela se diferencia, tá bom? Então, o neoliberalismo, né, é esse termo que se inicia, então, no nosso contexto, e aqui a nossa análise em cima disso, a partir de 1980. E aí a gente vai ter agora, né, uma economia política e uma economia de desenvolvimento, né, em substituição àqueles termos anteriores, né, do liberalismo tradicional. Os teóricos, então, neoliberais, eles defendem o quê? A mínima cobrança de impostos, né? A privatização dos serviços públicos, e aí aquelas consequências que a gente refletiu ali, né? Então, é uma doutrina que prega a menor participação possível do Estado na economia, e é dando preferência sempre aos setores privados, tá certo? Tem isso implementado em grande parte no que é praticado hoje nas relações de trabalho, né? Principalmente pela terceirização, né? Então, a gente tem uma perda da garantia de direitos trabalhistas, né? E aí o mercado ele vai se regular em relação a essa economia sempre voltada ao capitalismo, sempre voltada a esse lucro. E a gente vai ter, né, grandes corporações que vêm e aí o Estado delega para elas, né, essa relação de trabalho, né? Então, quando você é contratado com um contrato aí terceirizado, né, não se recolhe tanto imposto, né? E aí o trabalhador também não tem tanta garantia. Por quê? Contrato já fixado por um determinado tempo, e aí não se tem, né, aquelas garantias trabalhistas que no contrato tradicional se estabelecia, né? Então, infelizmente, são questões hoje que perpassam a nossa sociedade, né? E por que então o neoliberalismo ele é ruim? Porque, né, essa abertura financeira ela vai gerar o quê? Um aumento considerável da desigualdade social, né, na população do país, né? Então, diversos autores, né, vão dizer que é uma política de austeridade, né, que reduz o, quê? O tamanho do Estado, né, não somente geram custos sociais que são aí substanciais, mas também, né, prejudica a demanda, né, e de aprofundar aí o emprego, né? Então, tem algum benefício, será, né, o neoliberalismo? Os apoiadores vão dizer, né, que esse Estado neoliberal, ele auxilia no nesse desenvolvimento social e econômico da nação, né? Por quê? Porque tem em vista a implantação da economia mais competitiva, a livre concorrência. Isso vai abaixar os preços, inflação menor, mas não é realmente isso que acontece, né? Nós temos alguma parcela que gerencia isso que vai achar que isso vai ser bom, né? Mas, na prática, a gente vai ver que é outra coisa que acontece. Então, os impactos do neoliberalismo, sobretudo aqui na vida do trabalhador, né, é que todas as medidas, elas resultam o quê? Que eleva os índices do desemprego formal, né? Essa precarização das condições de contratação, como eu já mencionei, né? A flexibilização das relações de trabalho, né? Achatamento dos salários, né? Aumento da carga tributária e toda a precarização das condições de vida, né, das famílias, porque retira o Estado aí das suas funções econômicas. Tá certo, pessoal? Nosso momento de interação, né? Estou comentando aqui, mas eu gostaria de ouvir você aí, né, nessa sequência, tá certo? Chat aberto e você tem a possibilidade de participar. Aqui, né, eu trago seria uma matéria, né, que representa aqui crise de 2008 reforçou
neoliberalismo, dizem pesquisadores franceses, né? Aqui é um livro que vai trazer toda uma discussão sobre essa sociedade neoliberal, né? Então, fica uma dica também aí para você entender mais essa dinâmica, né? Para os autores, ainda não entendemos o que é o neoliberalismo, né? E estamos pagando um preço altíssimo por isso. E a gente vai ver aí a racionalidade global, né? E não apenas uma doutrina econômica ou ideológica, que vem transformando profundamente as sociedades de forma subterrânea e difusa, estendendo aí seu sistema normativo a todas as relações sociais, sem deixar incólume nenhuma esfera da existência humana. Então, aqui, o desejo é o alvo do novo poder. Então, aqui é esse resumo, né, dessa política neoliberal. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar aberto para você participar, mandar aí alguma consideração, ou se tem alguma dúvida, também é o momento de você poder expressar tudo isso, tá certo? Última aula, último tema aí da nossa ementa, tá certo? Agora, eu gostaria só de comentar em relação aos nossos temas, né? Nós passamos aí 4 unidades, é bastante conteúdo, talvez vocês tenham aí medo da avaliação que virá, mas fiquem tranquilos, se vocês desenvolveram as leituras, desenvolveram as atividades que foram propostas lá no ambiente virtual de aprendizagem, eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma para realizar a sua avaliação, né? A dica que eu dou é que vocês voltem e releiam, né, as nossas sessões de cada uma das unidades. Por quê? Porque a avaliação ela é feita em cima do que está ali no material, né? Tá certo que a gente trabalhou aqui as abordagens, né, de cada uma das sessões, mas o autor tem uma linguagem própria, né? E se você lê, né, as sessões, você vai ter propriedade, porque as questões são formuladas a partir do texto ipsis literis que está lá, né? Então, você tem a ideia, né, que a gente trabalhou aqui, de cada um dos temas, mas na leitura, né, conforme está no material, quando você pegar uma questão lá na prova, vai estar aquilo que você já leu no material, e aí vai ser mais fácil você retomar as ideias que nós trabalhamos aqui para chegar na resposta correta ali do texto, que é a base para as questões, tá certo? Então, leia, essa é a dica que eu dou, leia o material, dê uma retomada, né, tá certo que você vai ter um livro inteiro para ler agora, né, mas, né, se isso não for possível, leia a apresentação das unidades, né, faça aqui um exercício de olhar para o material, né, fazendo aquela leitura mais observativa, no sentido de que dê uma olhada no sumário, vê as temáticas como estão apresentadas ali, né? Leia as introduções de cada uma das unidades. Então, você tem várias técnicas que dá para te ajudar para efetivar essa leitura. Mas se você não for ler o livro inteiro, né, você faça essas técnicas aí de uma leitura mais sistematizada, né? Para retomar a abordagem que está lá no texto, tá bom? Mas em cada uma das aulas nós trabalhamos todas as abordagens, né? Eu lancei em cada uma das aulas os links que você tem acesso ao material do slide, então volte lá, você tem o chat, você consegue retomar os links e baixar, né, os slides que eu fui indicando, tá bom? Então você tem que abrir o vídeo para poder ver o chat daquela aula e baixar o material, tá bom? Então tentei aqui trazer para vocês algumas dicas para esse momento agora que vai anteceder a sua avaliação. Tá?
Eu quero agradecer pela a possibilidade de ter trabalhado esse tema com vocês. É muita coisa, porque a gente está olhando o quê? Para toda uma conjuntura histórica, né? Então, falar de ética, política e sociedade, né, se agrega muitos fatores ali, né, para a interpretação da nossa própria realidade. Então, essa é a importância dessa disciplina, né? E também, por quê? Porque esse conhecimento das ciências humanas, ele é aquilo que vai integrar toda a sua disposição ética para as relações que você vai estabelecer depois, tendo completado a sua graduação, né? Porque nós não somos só um fazer técnico, né? Nós também temos todo um fazer humano que se constitui através dessas relações. E aí pensar, né, a estrutura política, a estrutura econômica, né, a estrutura cultural, tudo isso permeia, né, a nossa atividade profissional. Então, se você tinha ali uma certa aversão à nossa disciplina, porque, o que eu estou estudando administração, o que isso vai me ajudar? É essa questão aqui, né? Você precisa de uma formação humana também para ser um bom administrador, para ser um bom gerente, para ser um bom engenheiro, né, um bom professor, ou independente da profissão que você está escolhendo aqui como formação, né? Esse fator humano, ele é indispensável, e aí a formação humana aqui, a disciplina objetiva, vai te levar, então, a ter essas melhores possibilidades, né, de estabelecer relações, e aí, né, relações éticas e morais na sociedade, tá certo? Essa era a proposta aí da nossa disciplina. Espero ter contribuído para você aí no decorrer dos nossos 12 encontros, né? E desejo uma boa avaliação para concluir aí os seus estudos, tá certo? Então, eu vou deixar aqui o nosso chat aberto, né, mais um pouquinho. Se você tiver alguma questão a nos fazer, nos envie, né? E na sequência, já encerramos a nossa disciplina, sempre aí com votos de muito êxito para cada um de vocês, tá certo?